Nessa série encantada, o presépio ganha forma em crochê e ocupa lugar de destaque na sua árvore. Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Carla e esse é o Crochetando com a Cubby. Chegou a hora de fazer o Rei Baltazar. Confira como fazer esse personagem com todo o cuidado e beleza que ele merece. Para começar a nossa aula do Rei Baltazar, a gente vai falar primeiro sobre os materiais que eu utilizei para fazê-lo, tá? E aqui eu vou falar primeiro sobre as linhas que eu utilizei. Vou começar pela cor da pele, que eu utilizei a Castor, que é a 7603. Depois eu utilizei a Musgo, que é a 5398, que eu utilizei aqui no turbante dele. A Militar, que é a 5368, que eu uso aqui no detalhe de turbante e gola. Usei também a cor preta, 8990, barba e cabelo. E por último, eu utilizei a Encanto Slim na cor ouro, que é a 7577, que eu estou utilizando aqui para fazer detalhe aqui do turbante dele, tá? O que mais que eu vou precisar? Vou precisar de uma linha de bordado, que é essa linha mais fina, para fazer aqui a sobrancelha. Preciso de uma bolinha de isopor de 6 centímetros de diâmetro. E aqui, se você não tiver bolinha de isopor, tiver dificuldade de achar, não tem problema. Dá para fazer o enchimento com manta acrílica também, tá? Com o nosso enchimento normal, aquele branquinho de amigurumi normal que a gente faz. Também funciona, tá? Vou utilizar óleos de 8 milímetros. E aqui eu estou utilizando óleos com trava, que eu gosto bastante na hora de fixar no isopor. Mas se você não tiver só o pino reto, ou até mesmo uma miçanga, também funciona, vai ficar bonito também. Estou utilizando a agulha de crochê de 2,5 milímetro, tesoura, alfinetes, agulha de tapeceiro para os detalhes, para a finalização. E estou utilizando aqui uma cola de tecido. Aqui eu uso a cola da Aline, mas você pode usar a cola que você tiver disponível com mais facilidade aí na sua cidade. Utilizei uma cola adesiva para colar aqui, ó, esses adesivos que eu coloquei aqui. Que esses adesivos eu peguei aqui, ó, de cartela adesiva, tá? E é tudo. Isso é o que a gente vai precisar para trabalhar o nosso Rei Baltazar. Agora vamos começar. Então vamos começar pela base da nossa bolinha. Eu tô usando aqui a agulha 2,5, tá? E a gente vai começar a nossa base fazendo um anel mágico. E nesse anel mágico, eu vou colocar 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vou fechar o meu anel mágico. E vou fazer agora a carreira número 2, aonde eu vou fazer 6 aumentos, ou seja, para cada ponto de base aqui do meu, que eu fiz aqui no meu anel mágico, eu vou fazer um aumento. Então, vou com a minha agulha aqui no meu primeiro ponto de base, e já vou aproveitar e já vou esconder esse fiozinho aqui do anel mágico, olha. Então, vou fazer um aumento no primeiro ponto, 2 aumentos, ou seja, eu tô fazendo 2 pontos para cada ponto de base. Aqui é o meu terceiro aumento. 4. No 5.
E agora eu aproveito aqui e já corto esse fiozinho que ficou sobrando, que eu já embuti ele o suficiente. Já posso cortar. E faço meu sexto aumento aqui no último ponto. Então, eu termino aqui a carreira número 2 com 12 pontos baixos. E agora eu vou fazer a carreira número 3, onde eu vou fazer uma sequência de um ponto baixo e um aumento por 6 vezes. Então, eu faço um ponto baixo, um aumento. E repito esse padrão de um ponto baixo e um aumento até acabar a carreira. Um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo, um aumento e a última sequência, um ponto baixo, um aumento. Eu finalizei aqui a carreira número 3 com 18 pontos baixos. E agora eu vou fazer a carreira número 4, aonde eu vou fazer 2 pontos baixos e um aumento, também por 6 vezes. Então, eu faço aqui 1, 2. Faço um aumento e repito esse padrão até o final da carreira. E aqui no último, eu faço 1, 2 e um aumento aqui no último ponto. Terminei essa carreira número 4 com 24 pontos baixos. E agora eu vou fazer a carreira número 5, onde eu vou fazer 3 pontos baixos e um aumento também por 6 vezes. Então, 1, 2, 3 e um aumento. E repito esse padrão até o final da carreira. Dois, 3 e no último ponto aqui, um aumento. Então, eu terminei essa carreira número 5 com 30 pontos baixos. E agora eu vou fazer a carreira número 6, onde eu vou fazer 4 pontos baixos e um aumento também por 6 vezes. Então, eu faço aqui 1, 2, 3, 4 e um aumento. E repito esse padrão também até o final da carreira. Dois, 3, 4 e no último aqui eu faço um aumento. Terminei aqui a carreira número 6 com 36 pontos baixos. E agora eu vou fazer a carreira número 7, onde eu vou fazer uma sequência de 5 pontos baixos e um aumento também por 6 vezes. Então, eu venho 1, 2, 3, 4, 5. Faço um aumento. E repito essa sequência até o final da carreira. Quatro,
5 e o último aumento aqui da minha carreira. Eu finalizei aqui a carreira número 7 com 42 pontos baixos. E agora eu vou fazer a última carreira de aumentos, que eu vou fazer 6 pontos baixos e um aumento por 6 vezes também. Então, vou começar aqui. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Faço um aumento e repito esse padrão de 6 pontos baixos, um aumento por toda a minha carreira. Três, 4, 5, 6 e faço um aumento aqui no último ponto. Terminei aqui a carreira número 8 com 48 pontos baixos. E agora eu vou fazer da carreira 9 até a carreira 16, ponto sobre ponto, 48 pontos baixos, ponto sobre ponto. Então serão 8 carreiras de ponto sobre ponto. Vou fazer aqui no meu e já volto para a gente dar continuidade. Eu finalizei aqui a carreira número 16 com 48 pontos baixos. E agora eu vou começar a fazer as diminuições. Mas antes de fazer as diminuições, eu vou inserir a minha bolinha de isopor. Então, eu estou aqui com uma bolinha de isopor de 6 centímetros de diâmetro e vou colocar ela no meu trabalho. Se você não quiser colocar a bolinha de isopor e quiser colocar enchimento, tá tudo bem também, vai dar certo, tá bom? Eu gosto bastante de trabalhar com bolinhas de isopor, né? Porque eu gosto das peças bem redondinhas. E como é uma bolinha de Natal, eu quis fazer ela bem redondinha assim. Mas se você não achar a bolinha, tiver dificuldade de achar ou tiver o enchimento mais fácil aí, você pode usar o enchimento que vai dar certo. Então agora eu vou começar as minhas carreiras de diminuição. E a primeira carreira que eu vou fazer aqui é a carreira número 17, aonde eu vou fazer 6 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes. Então, eu faço 1, 2, 3, 4, 5, 6. E agora eu vou fazer aqui uma diminuição invisível, onde eu vou pegar as 2 alcinhas da frente apenas, dos próximos pontos, e fazer o meu ponto baixo. O ponto baixo de diminuição. E continuo fazendo essa sequência de 6 pontos baixos e uma diminuição até o final da carreira. Quatro, 5, 6 e a última diminuição aqui no cantinho, no último ponto. Eu terminei essa carreira número 17 com 42 pontos baixos. E agora eu vou fazer a carreira número 18, onde eu vou fazer 5 pontos baixos e uma diminuição também por 6 vezes. Então, eu começo 1, 2, 3, 4, 5. Faço uma diminuição e repito esse padrão até o final da carreira também, no total de 6 vezes. Dois, 3,
4, 5 e a última diminuição. Eu terminei essa carreira número 18 com 36 pontos baixos. E agora eu vou fazer a carreira número 19, onde eu vou fazer uma sequência de 4 pontos baixos e uma diminuição também por 6 vezes. Então, eu venho 1, 2, 3, 4. Às vezes a gente bate a agulha no isopor, tira uns pedacinhos, ó. Faço uma diminuição. E continuo fazendo esse padrão até o final. Se você bater a agulha no isopor e ele sair um pedacinho assim pequenininho, que nem saiu o meu ali, não tem problema não. Não vai ficar defeituosa a sua peça, tá? Não pode sair um tecão, né? Mas se sair só as casquinhas assim, não tem problema não. Então, vamos continuar aqui fazendo os 4 pontos baixos e a diminuição por toda a volta. Porque a agulha bate mesmo, viu? Ó, bateu de novo. Que tá bem justinho, né? Ó, bate de novo. E a última sequência aqui dessa carreira. 1, 2, 3, 4 pontos baixos e uma diminuição aqui no último. Finalizei aqui a carreira número 19 com 30 pontos baixos. E agora eu vou fazer a carreira número 20, onde eu vou fazer uma sequência de 3 pontos baixos e uma diminuição também por 6 vezes. Então, eu venho 1, 2, 3, faço uma diminuição e repito esse padrão até o final da carreira. E a última aqui, ó, 1, 2, 3 e o último, a última diminuição aqui no finalzinho. Eu termino essa carreira número 20 com 24 pontos baixos. E agora eu vou fazer a carreira número 21. Na carreira número 21, a gente vai fazer uma sequência de 2 pontos baixos e uma diminuição também por 6 vezes. Só que aqui eu vou fazer uma coisa diferente, que nessa carreira número 21, eu vou fazer ela em BLO, ou seja, vou pegar apenas as alcinhas de trás do meu trabalho. Então, eu vou fazer 2 pontos baixos. 1, 2. E agora, para fazer a diminuição, eu vou pegar as alcinhas de trás e vou fazer da seguinte forma. Eu vou colocar a agulha na primeira alcinha, vou laçar o meu fio, vou colocar a agulha na segunda alcinha e vou laçar o meu fio também. Vou ficar com 3 laçadas, aí eu completo o meu ponto baixo, tá? Então, eu vou fazer novamente, olha, faço um ponto baixo, 2 pontos baixos, e agora na diminuição, eu vou no primeiro ponto, na alcinha de trás, faço a laçada, no segundo ponto, alcinha de trás, faço a laçada e finalizo o meu ponto baixo, tá? Faz isso por toda a volta.
E aqui no finzinho, a última sequência, um ponto baixo, o segundo ponto baixo e a diminuição, só nas alcinhas de trás. Pronto. Finalizei aqui a minha carreira número 21 com 18 pontos baixos. E agora eu vou fazer a carreira número 22, aonde vou fazer um ponto baixo e uma diminuição por 6 vezes. E aí é normal, tá? Pegando as duas alcinhas. Um ponto baixo e uma diminuição. E repete esse padrão até o final da carreira. Eu terminei aqui essa carreira número 22 com 12 pontos baixos. E agora eu vou fazer a última carreira. E essa última carreira, eu não vou, já tirei o meu marcador, que eu vou fazer uma carreira apenas com 6 diminuições. Então, vou contar aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5 e a última, 6. Aqui eu vou cortar o meu fio, vou puxar e vou finalizar aqui o meu trabalho com um anel mágico invertido. Como que eu vou fazer isso? Coloquei aqui a minha linha na minha agulha de tapeceiro e eu terminei aqui com 6 pontos, né? Então, para cada ponto desse que eu terminei, tem a alcinha da frente e a alcinha de trás. Eu vou só na alcinha da frente e vou passar minha agulha, ó, de fora para dentro. E vou laçar essas alcinhas de fora dos 6 pontos, ó. 2, 3, 4, 5 e 6. Fez isso, posso fechar e já posso dar um nozinho. Pega um pontinho qualquer aqui, ó, do lado. Dá um nozinho e já esconde esse fio. Na hora de esconder o fio, eu gosto de passar aqui por umas 2 ou 3 voltinhas aqui, para você esconder o fio. E já posso cortar. Muito bem, terminei aqui a base da minha bolinha. E agora o que eu vou fazer? Vou colocar os olhos, vou fazer o nariz dele, do meu rei mago, vou colocar os olhos e colocar a sobrancelha também. Então, eu vou começar aqui posicionando os meus olhos. Para isso, eu vou precisar de alguns alfinetes, os meus olhos. E aqui, eu vou posicionar os olhos entre as carreiras 12 e 13. Então, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Então, entre a 12 e a 13, eu vou colocar um alfinete. Agora, eu vou contar desse alfinete, do jeito que tá aqui no alfinete, ó, eu vou contar 4 pontos para um lado e 4 pontos para o outro lado. Então, 1, 2, 3, 4, vou posicionar o outro alfinete. Mesma coisa deste lado. 1, 2, 3, no 4, eu vou colocar outro alfinete. Então, eu fiquei aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos entre os dois olhos. Eu estou usando aqui olhos de 8 milímetros e estou usando esses olhos, que é de olho de trava,
Não vou colocar a trava, né, porque tem o isopor, mas eu gosto bastante deles, porque eles têm essas ranhurinhas aqui, ó. Mas se você não tiver só o de pino reto, também funciona, tá? Quiser colocar miçanga, também funciona, tá? Eu tô usando aqui olhos de 8 milímetros. Vou tirar aqui meu alfinete e já vou posicionar, colocar os meus olhos na região do alfinete aqui, ó. Substituo o alfinete pelos meus olhos. Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Substituo o meu alfinete pelos olhos. Ó. Prontinho, tá? E agora eu vou fazer o nariz. Coloquei aqui a minha linha na agulha de tapeceiro e vou marcar agora o nariz. Vou vir aqui na região dos olhos, olha. Depois que os olhos acabaram, 1, 2, vou colocar o alfinete, só que eu não vou colocar o alfinete na mesma linha do centro dos olhos. Eu vou colocar o alfinete na carreira de baixo, tá? Então, ficou aqui na carreira de baixo dos olhos. Vou pular 2 pontos e vou colocar o alfinete do outro lado também. Então, ficaram 2 pontos para esse lado, eu tinha 8 pontos. A hora que eu coloquei os olhos eles comem um pontinho para lá. Então, ficou 6. Depois que você coloca os olhos, ó, ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos aparecendo aqui, né? E aí eu quero colocar o narizinho, vou fazer um narizinho com 2 pontos centralizado entre os olhinhos, tá? Vou pegar aqui a minha linha e vou passar a minha agulha de um ponto qualquer, vou passar aqui no primeiro alfinete. Então, vou sair com ela aqui no primeiro alfinete. Olha. Vou puxar o meu fio. E agora, eu vou passar este fio para o outro alfinete aqui por cima. Olha. E aí, eu vou tirar até o alfinete aqui para mostrar para vocês que na hora que eu passar, eu entrar com ele onde era outro alfinete, eu vou sair de novo aonde era o primeiro. Então, eu vou fazer esse vai e vem aqui, ó, para formar o nariz dele. Fiz uma, vou fazer a mesma coisa, repetir. Fiz 2, e eu quero um narizinho com 3 voltas. E eu vou fazer a 3. Só que na hora que eu vou fazer a 3, eu não vou fazer a quarta, então eu não preciso voltar de novo. Eu posso fazer a 3 e na hora que eu colocar o fio aqui, eu já saio com o fio aqui embaixo para dar um nozinho neste fio aqui. E pronto, ó lá. E a gente fez o narizinho com 3 voltinhas. Tá? Aqui você já pode dar um nozinho e esconder esses fios. Prontinho. O narizinho dele tá pronto. Agora, o último detalhe aqui do rosto dele que a gente vai fazer é a sobrancelha. Então, para isso, eu tô pegando aqui uma linha de bordado, né? Que é essa linha mais fina. Vou cortar um pedaço aqui. Vou também colocar na minha agulha de tapeceiro. E novamente, eu vou vir aqui de um canto qualquer, pode ser aqui de cima da cabeça, um lugar qualquer aqui, ó. E vou sair aqui num fio, num pontinho, numa carreira acima do olho e bem do ladinho do olho, ó. Acima, aqui, ó. E bem do ladinho, tá vendo? Bem do ladinho, na carreira de cima, eu faço o pontinho. Pulo 2 pontos. E já vou sair com a minha agulha lá pro outro olho, ó. Sair aqui do lado do olho. Vou pular os 2 pontinhos. E vou sair com o meu fio lá pra cima já.
E pronto, tá feita a sobrancelha dele, tá? Agora eu vou com o meu fio, vou caminhar ele aqui, ó, por dentro, até... Eu não vou conseguir de uma vez, que a minha agulha é curta, mas eu vou caminhando. Se você entrar e sair pelo mesmo ponto, não, o fio não fica aparecendo, ó, tá vendo? É que nem aqui, ó, vou entrar, no mesmo ponto que eu saí, eu entro, que eu só tô caminhando com a agulha, com a linha, ó. O ponto, a linha não fica aparecendo, tá bom? E aqui, você, na hora que eles encontrarem, você já pode dar o nozinho e esconder essa linha. Prontinho. A base da nossa bolinha está pronta. Agora a gente vai trabalhar nos detalhes. E agora a gente vai trabalhar na gola do Rei Baltazar. E como que a gente vai fazer? A gente vai inserir a linha aqui nas alcinhas que sobraram da carreira 21. E a gente vai inserir a nossa agulha aqui, ó, do topo da cabeça, que aqui é o topo da cabeça, para fora, tá? Para o fim aqui do corpo. A gente vai inserir a agulha dessa maneira. E aqui a gente vai fazer, vai prender o fio. E quando eu prender o fio, eu já vou contar com uma corrente e vou fazer mais 2 correntes. Então, vai ficar o total de 3 correntes. E agora eu vou fazer mais 2 pontos altos nesse mesmo ponto. Então, aqui na mesma alcinha, eu faço mais 2 pontos altos. 1 e 2. E agora, para cada alcinha dessas aqui, dessa carreira número 21, eu vou fazer 3 pontos altos até o final. Então, sigo fazendo aqui, ó, 1, na mesma alcinha, 2, na mesma alcinha, 3. E vai fazendo todo em volta até terminar a carreira. Eu vou fazer aqui no meu e volto para a gente terminar juntos. Cheguei aqui no final com os pontos altos, né? E agora eu vou cortar o meu fio. Eu vou puxar aqui. E como que a gente vai finalizar aqui? A gente vai fazer um ponto falso. Vou colocar minha agulha, minha linha na agulha de tapeceiro. Vou vir aqui, ó. Eu tinha as 3 correntes que eu fiz. Vou no primeiro ponto depois das 3 correntes. O primeiro ponto alto que eu fiz depois das 3 correntes. Vou puxar o meu fio. Vou voltar lá no último ponto, de dentro para fora. E vou puxar meu fio também. Quando eu fiz isso, eu criei aqui um ponto falso. Vou pegar um pontinho aqui por dentro. Vou dar um nozinho. E agora eu vou caminhar com essa linha até encontrar essa outra daqui, ó, pra gente dar um nozinho e finalizar. Então, eu vou caminhando com essa linha aqui por dentro. Tá prontinha a gola do nosso Rei Baltazar. E agora, a gente vai trabalhar na barba dele. Também tô usando a agulha 2,5. E agora eu escolhi um fio preto para trabalhar na barba dele. Vou fazer aqui um nó corrediço. E nesse nó corrediço vou colocar 32 correntes. 1, 2, 3. Vinte e 29, 30, 31 e 32.
Vou voltar agora trabalhando na segunda correntinha depois da agulha, tá? Tem uma bem aqui próxima da agulha na segunda. E vou começar com 4 pontos baixíssimos. Então, eu venho aqui. 1, 2, 3, 4. Vou fazer agora 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. 3 pontos meio altos. 1, 2, 3. Vou fazer 2 pontos altos. 1, 2 e 3 pontos altos duplos. O alto duplo é aquele que a gente faz 2 laçadas na agulha e vai tirando, como no ponto alto, vai tirando de 2 em 2. Então, eu faço um alto duplo, 2 altos duplos, 3 altos duplos e volto a fazer 2 altos. 1, 2, 3 meio alto. 1, 2, 3, 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. E nos últimos 4 eu faço 4 pontos baixíssimos. 1, 2, 3, no último aqui, o 4. Já posso cortar esse fio, dar um nozinho, e eu vou dar um nozinho nos 2 fios aqui juntos, e já esconde esses fios lá para trás para poder cortar. E agora a gente vai fazer o bigode dele. Vou pegar aqui o meu fio preto, vou fazer um nó corrediço e vou fazer 10 correntes. Faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Posso cortar meu fio, puxar, puxa bem. E aqui eu vou cortar bem na beiradinha. E aí não se preocupa não, tá? Que a gente vai colocar a cola para colar o bigode nele, e aí você coloca a cola aqui também na beiradinha, esse fio aqui não vai escapar, tá? Vou pegar o meu rebatozar aqui e vou medir a barba nele. Então, assim, você olha aqui a região do nariz, pula 2 carreiras e a gente vai centralizar a barba. Lembra dos 3 pontos altos duplos? Então, eles ficam bem abaixo do nariz dele, tá? E põe 2 carreiras para baixo, já pode alfinetar. E agora eu vou passar cola nele aqui, ó, nas laterais. E aí, quando a linha é preta,
Cuidado para não passar cola demais, porque a cola depois fica todo manchado, tá? Então passa cola bem suficiente mesmo. E aqui eu vou fazer a barba um pouquinho mais fechada. Eu quero que ele fique aqui, ó, a 2 pontos dos olhos. Ele vai chegar aqui quase 2 carreiras depois da sobrancelha. Vou prender aqui a barba dele. Vou passar cola do outro lado, da mesma maneira. Mesma coisa, ó, 2 carreirinhas aqui depois, 2 pontos aqui depois dos olhos, ó. Uma barbinha mais vertical aqui. Tá? Desse jeitinho aqui, ó. E já vou colocar também alfinete. Agora eu vou pegar o bigode dele. Vou colocar um pinguinho de cola bem aqui abaixo do nariz. Vou ver o meio do bigode dele aqui, ó. Vou pôr um alfinete no meio e já vou, opa, e já vou alfinetar lá. E agora eu passo a cola no resto do bigode, lembrando de passar aqui na pontinha, né? E faço aqui o desenho com o meu bigode que eu quero. Esse bigode aqui eu não quero nem muito aberto e nem muito fechado. Ó, passo cola em tudo. Lembra de passar na pontinha. E um bigode aqui nem muito aberto e nem muito fechado. Prontinho. A gente finalizou a barba e o bigode dele e agora a gente vai trabalhar. Agora a gente vai trabalhar no turbante do rei Baltazar. Como que a gente vai fazer isso? Tô aqui também com a agulha 2,5 e a linha, essa aqui, esse verde que eu peguei aqui é o musgo. Vou fazer aqui um anel mágico. E nesse anel mágico eu vou colocar os 6 pontos baixos. Então vou começar aqui. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vou fechar esse anel mágico e agora eu vou fazer a carreira número 2. Para fazer a carreira número 2, eu já começo usando o marcador de pontos, que vai me auxiliar para saber o começo e o fim de cada carreira. Nessa carreira número 2, eu vou fazer 6 aumentos, ou seja, para cada um dos pontos de base, vou fazer um aumento. Venho aqui no meu primeiro ponto, puxo o meu fio, e quando eu vou fazer aqui agora o segundo ponto, no mesmo ponto, eu já vou pegar esse fiozinho aqui, do anel mágico que eu fechei, e já vou esconder ele junto aqui, ó, na hora de fazer o ponto. Assim ele já fica preso e eu não preciso voltar depois para arrematar ele. Então fiz meu primeiro aumento, meu segundo aumento, meu terceiro aumento, meu quarto aumento e o meu quinto aumento. Quando eu fizer o meu quinto aumento, eu já vou vir aqui com a tesoura e vou cortar esse fiozinho aqui do anel mágico que eu puxei. E aí já posso finalizar aqui
com o sexto aumento nessa segunda carreira. Então, eu finalizo aqui a carreira número 2 com 12 pontos baixos. E agora eu vou fazer a carreira número 3. E a carreira número 3 eu vou fazer uma sequência de um ponto baixo e um aumento por 6 vezes. Então, um ponto baixo e um aumento. E vou repetindo esse padrão até acabar a carreira. Um ponto baixo e um aumento. E o último aumento aqui, ó, no último ponto dessa carreira. Então, eu termino aqui a carreira número 3 com 18 pontos baixos. E agora eu vou fazer a carreira número 4, onde eu vou fazer uma sequência de 2 pontos baixos e um aumento também por 6 vezes. Então, eu faço 1, 2, faço um aumento e repito esse padrão até acabar a carreira. E o meu último aqui, 1, 2 e meu último aumento. Eu termino aqui a carreira número 4 com 24 pontos baixos. E agora eu vou fazer a carreira número 5, onde eu vou fazer uma sequência de 3 pontos baixos e um aumento também por 6 vezes. Então, eu faço 1, 2, 3. Faço um aumento e repito esse padrão de 3 pontos baixos e um aumento por toda a volta. E o último aqui, 1, 2, 3 e o último aumento. Eu finalizei a carreira número 5 com 30 pontos baixos. E agora eu vou fazer a carreira número 6, aonde vou fazer 4 pontos baixos e um aumento, também por 6 vezes. Então, eu venho 1, 2, 3, 4 e faço um aumento. E repito esse padrão de 4 pontos baixos e um aumento por toda a volta. E o último aqui, 1, 2, 3, 4 e o último aumento no último ponto da minha carreira. Eu terminei aqui a carreira número 6 com 36 pontos baixos. E agora eu vou fazer a carreira número 7, onde eu vou fazer um padrão de 5 pontos baixos e um aumento também por 6 vezes. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Faço um aumento e repito esse padrão ao longo de toda a carreira. E o último aqui, 1, 2,
3, 4, 5 e o último aumento. Terminei essa carreira número 7 com 42 pontos baixos. E agora eu vou fazer a carreira número 8, que é a última carreira de aumentos. E eu vou fazer 6 pontos baixos e um aumento também por 6 vezes. Então, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faço um aumento e repito esse padrão de 6 pontos baixos e um aumento até o final da carreira. Três, 4, 5, 6 e aqui no último eu faço o meu aumento. Eu termino essa carreira número 8 com 48 pontos baixos. E agora eu vou fazer carreiras com 48 pontos baixos, ponto sobre ponto. Eu vou fazer da carreira 9 até a carreira 13. Então, 9, 10, 11, 12, 13. São 5 carreiras de 48 pontos, ponto sobre ponto. No final da 13ª carreira, a gente vai trocar de cor. E aí eu volto aqui para a gente trocar juntos. Estou terminando aqui a carreira número 13. Esse é o penúltimo ponto. E aqui no último ponto, eu já vou tirar meu marcador. Eu vou fazer a troca de cor. Então, eu vou inserir a agulha, vou laçar o fio na cor que eu estou trabalhando, só que eu vou finalizar já com o fio da cor do cabelo que eu quero fazer, que é, no caso aqui é o preto. Vou finalizar esse ponto com esse fio preto. Por que que eu finalizo e já vou cortar o fio verde aqui? Por que que eu finalizo a carreira número 13, se é só na 14 que eu vou fazer o cabelo? Porque o primeiro, se eu finalizar com o fio preto, olha, o fio, a carreira fica finalizada com a cor que eu estava trabalhando, só que o primeiro ponto da carreira seguinte já vai ser em preto, porque já é a linha preta que está na agulha, tá? E agora eu vou trabalhar aqui na carreira número 14, também 48 pontos baixos, só que só no BLO, ou seja, só na alcinha de trás do meu trabalho. Lembra que o seu ponto tem duas alcinhas. A primeira, o da frente, chama FLO, que é de front, e a de trás aqui chama BLO, que é de back, tá? Então, eu vou vir aqui e agora eu faço trabalho normal e vou fazer os 48 pontos baixos também, ponto sobre ponto. Estou finalizando aqui a carreira número 14. E agora eu vou fazer a carreira número 15. Então, ficou assim, ó. A carreira número 14, 48 pontos, ficou dessa maneira. Na carreira número 15, eu vou precisar colocar novamente aqui o meu marcador. Mas antes de eu fazer a carreira número 15, eu já vou vir aqui, ó, com esses dois fiozinhos, o verde e o preto, e vou dar um nozinho. Só para garantir que não vai escorregar, tá? Já tá aqui prontinho. Eu vou começar agora a carreira número 15. Vou colocar meu marcador e vou começar fazendo
11 pontos meio altos. O ponto meio alto é aquele que a gente dá só uma laçada na agulha, insere no ponto, puxa o fio, ficou com as 3 argolinhas, eu puxo pelas 3 argolinhas de uma vez. Então, eu vou fazer 11. Já fiz um, vou fazer mais 10. Então, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Fiz os 11 meio altos. Vou fazer um ponto baixíssimo. Vou fazer um ponto baixíssimo. No próximo, um ponto baixo. Novamente, um meio alto. Vou fazer um ponto alto, que eu dou uma laçada na agulha, insiro no ponto e puxo de 2 em 2. Vou fazer 2 altos duplos. Como que eu faço alto duplo? Dou 2 laçadas na agulha, insiro no ponto e também puxo de 2 em 2. Fiz um alto duplo, vou fazer o segundo alto duplo. Vou fazer mais 2 altos. Mais 2 meio altos. Um baixo. 2 baixíssimos. 1, 2. E agora eu fiz a franja para um lado, vou repetir para o outro lado. Um baixo. 2 meio altos. 1, 2. 2 altos. 1, 2. 2 altos duplo. 1, 2, um alto, um meio alto, um baixo, um baixíssimo, 11 pontos meio altos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, um baixo e finalizo com um baixíssimo. Prontinho. Já posso cortar o meu fio e puxar. Vou fazer o arremate aqui com um ponto falso. Vou colocar meu fio na agulha. Vou pular as 2 primeiras correntinhas aqui, né? O primeiro ponto. Vou pular esse primeiro ponto. Vou vir aqui no segundo. Vou pôr a agulha pelas 2 alcinhas. Vou puxar o meu fio. Volto no último ponto que eu fiz
no meio das duas alcinhas para trás e puxo meu ponto. Fiz um ponto falso. Vou aqui para o lado de dentro, pego um ponto qualquer, dou um nozinho e já posso esconder esse fio para poder cortar. Prontinho. Antes de eu colocar o turbante na cabeça dele, eu vou fazer aqui a alça para pendurar. Para fazer essa alça, eu vou pegar aqui o fio da mesma cor da touca aqui do turbante, vou deixar um pedaço comprido e vou fazer um nó corrediço. E agora eu vou subir 40 correntes. 1, 2, 3, 4. Trinta e sete, 38, 39, 40. Já posso cortar o fio, deixo um fio grande também e puxo aqui a extremidade. Aperta bem esse nozinho e agora a gente vai juntar as duas pontas. Como que a gente vai juntar? Essa parte aqui é a parte de cima, onde eu vejo as duas correntes. Aqui é a parte de trás, aonde eu vejo aquela terceira alcinha que às vezes a gente trabalha nela. Eu vou juntar essa parte de trás com a parte de trás, aqui, ó. De maneira que fique bem certinho assim. Vou vir aqui bem no finzinho das correntes e vou dar um nó. Só que eu vou dar um nó grande, ó. Vou fazer uma laçada bem grande para dar esse nó, para que eu possa ir empurrando o nó lá pro finzinho das minhas correntes, ó. Desta maneira, tá? E aí esse nó vai ficar aqui. Vou pegar a minha linha, vou pegar a minha agulha de tapeceiro, vou passar os fios aqui por ela e vou passar aqui, ó, pelo anel mágico, lá para dentro da touquinha dele. E aqui eu vou puxar até o nozinho que eu fiz sair aqui deste lado. Olha, o nozinho saiu aqui desse lado. Vou tirar uma das linhas da agulha e vou fazer um nozinho, pegar um pontinho aqui bem do lado, ó, para fazer um nozinho, porque quando eu faço esse nozinho aqui agora, eu garanto que o nó que eu fiz, que eu passei aqui pro lado de dentro, eu garanto que ele não vai voltar para fora, tá? Faço um nozinho e aí eu já posso esconder a linha para cortar. Faz a mesma coisa com a outra ponta. Põe ela na agulha. Pega um pontinho do lado, dá um nó. E agora você já pode esconder o fio aqui por alguns pontos. E pode cortar. Prontinho. O turbante dele tá pronto. Como que a gente vai colocar na cabeça dele? Bom, aqui eu tenho o cabelo dele com duas franjas. Então, a gente vai centralizar, ó, as duas franjas, a gente vai centralizar bem no meio do nariz aqui. Essa parte que a gente fez os pontos baixíssimos, para ter uma franja para um lado, uma franja para o outro, a gente vai centralizar bem no meio do nariz dele, tá? Então, a gente vai pegar cola. Eu tô usando aqui cola de tecido.
vou colocar a cola lá no fundo e vou caprichar aqui no fundo, porque eu não quero que descole, né, vai ficar pendurada a bolinha na árvore. Eu não tô querendo que descole aqui. Então aqui nesse fundo eu capricho de cola. Mas não deixa de passar cola também na parte do cabelo, tá? E aí você não passa tanto, você passa um pouco menos, porque se você passar muita cola aqui, ó, ela vai escorrer para fora. E pode escorrer também entre os pontos também. E na linha preta aparece bastante se ela escorrer para fora, tá? Então você põe um pouco aqui no cabelo e capricha mais pro lado de dentro mesmo. A hora que você já tiver passado bem a cola, você volta aqui direitinho onde você quer que na frente e a gente vai encaixar aqui na cabeça dele. Vai encaixando até ficar na posição correta. Quando você acabar de ajustar, que você achar que tá bom, aí é só colocar os alfinetes para prender aqui bem até essa cola secar bastante. Bom, e aqui o turbante dele com o cabelo tá pronto. Agora a gente vai trabalhar aqui no turbante dele. E como a gente vai fazer? A gente vai fazer um tricotinho, que eu quero aqui fazer um tubinho redondinho aqui para colocar em toda a volta da cabeça dele, tá? Como que a gente vai fazer o tricotinho? O tricotinho, a gente começa ele com o nó corrediço. E eu vou subir aqui 5 correntes. Então, vou fazer 1, 2, 3, 4 e 5. O segredo do tricotinho é deixar os seus pontos bem levinhos, a sua mão bem levinha para trabalhar e os pontos também mais folgadinhos, tá? Mesmo trabalhando com uma agulha 2,5, você deixa os pontos mais folgadinhos. Eu vou começar trabalhando agora a partir do segundo ponto da agulha. Então, vou vir aqui no segundo ponto, vou puxar uma laçada. No terceiro ponto, eu vou puxar uma laçada. No quarto ponto, vou puxar outra laçada. E no quinto ponto, também puxo uma laçada. Então, eu vou ficar aqui, ó, no total de 5 pontos na agulha, de 5 laçadas na agulha. E agora aqui que a gente tem que ir bem, com bastante calma. Eu tenho que, com o dedão aqui, ó, segurar o meu trabalho, tá? E segura ele firme, porque você vai tirar a agulha. Então, você vem aqui, ó, tirei a agulha. E aí eu vou colocar agora a agulha um por um e vou devagarzinho, ó, puxar a linha. E um por um eu vou buscando a linha lá e puxando um por um. Dessa maneira aqui, ó. Às vezes a gente vai puxando e esse último pontinho aqui, ele quer entrar. Vou mostrar para vocês daqui a pouco. Vou fazer mais um pouquinho aqui com vocês, ó. Deixa folgadinho, bem folgadinho. Tira a agulha. Se você virar a agulha para baixo, fica mais fácil dela sair, sem puxar muito. E agora você vai puxar, ó, o seu fio um por um. Então, quanto mais folgadinho você tiver, mais tranquilo vai ser de você fazer esse processo. Ó, vou puxando um por um e ele vai formando
esse pontinho. Ó, fiz de propósito aqui. Deixei o ponto, quase entrou. Venho com uma agulha e dou uma puxadinha nele, ó. Se ele entrar também, dá tempo de pegar e com uma agulha puxar a laçadinha para fora aqui, tá? Puxa a laçadinha e faz o último. E a gente vai fazer esse trabalho aqui até dar o comprimento que eu quero usar na minha peça. Vou fazer aqui mais um pouco para vocês verem. Então, ó, esse último aqui, tenta deixar ele bem folgadinho, porque ele tem aquela tendência de querer escorregar para dentro. Vem aqui e vai puxando o fio, ó. Devagar. Aqui ele já enroscou, ó. Às vezes ele enrosca um fio, outro fio. Pega, né? Geralmente o fio da linha, ele tem 3 fios menores ou 2 fios menores. E às vezes ele enrosca em um desses fiozinhos menores, ó. Vai fazendo um por um. E aqui no último também. E ele vai formando essa trama aqui, que quando eu tiver mais compridinho, a gente vai conseguir enrolar ela para fazer o tubinho que a gente quer para usar na nossa peça, tá? Vou fazer aqui, deixar ele mais comprido para mostrar para vocês como que vai ficar ele mais comprido. Ó, já fiz aqui um comprimento razoável, né? Vou fazer aqui a última vez aqui, ó, passando por cada uma das argolinhas. E aí, para finalizar, a gente vai dar uma laçada e vai passar por todas as argolinhas ao mesmo tempo. Vou fazer uma correntinha e pronto, já posso cortar esse fio. E agora é só enrolar. Bom, conforme você vai enrolando, ele fecha, fica certinho, ó. Porque ele é abertinho assim, aí você vai enrolando. E aí, a hora que ele fechar, ele não abre mais, e aí ele fica certinho. Ó. Fica um cordãozinho perfeito, e fica como se fosse um tubinho, né, ó, redondinho. Então, esse é o tricotinho feito na agulha. Porque existem maquininhas também para você fazer o tricotinho. Mas se você trabalha com pouca coisa, fazer poucas peças, aí só assim já resolve o seu problema, né? Agora eu vou pegar aqui e vou medir se tá certinho. Olha, vai ficar super lindo colocar em volta, ó. Então, conforme você vai fazendo, você vai medindo se tá no tamanho certo que você quer colocar, tá? Só que a gente vai colocar um detalhe em dourado aqui para ficar mais bonitinho. Então, como que a gente vai fazer esse detalhe agora? Peguei aqui a minha linha dourada, que eu tô usando aqui a Encanto. Vou cortar um pedaço grande dela, tá? Para dar... que a gente vai enrolar ela todinha aqui no nosso tricotinho. Vou colocar ela aqui na agulha. Vou passar aqui por uns 2 pontinhos para poder dar um nozinho. Ó. E aqui eu dou um nozinho bem firme, porque essa linha aqui ela gosta de escorregar. Vou pegar essa pontinha aqui, ó. Tá vendo aqui pro lado de dentro, ó? Ele é desse jeito. Então, eu vou pegar esses 2 fios, tanto o meu fio dourado quanto o verde, né, que sobrou aqui, e vou passar aqui pro lado de dentro, assim, ó.
Só para ficar lá para dentro. Na hora que eu fizer o rolinho, ele vai esconder lá dentro e não vai aparecer mais. Passa aqui o quanto der. A minha saiu aqui da agulha. Mas pode passar bastante até. Se quiser deixar um fio até maior do que esse que eu fiz, pode deixar. A hora que você passar bem, ó, a hora que fizer o rolinho vai sumir, não vai aparecer esse acabamento, tá? Vai fazer a mesma coisa com essa outra ponta aqui. Prontinho, ó. E faz o rolinho que não vai aparecer, vai ficar lá escondidinho, tá bom? E agora a gente vai pegar esse fio e a gente vai começar a enrolar aqui no turbante, ó, dessa maneira. Mais ou menos um dedo entre uma enroladinha e outra, ó. Você vai enrolando aqui. Ó, enrolei ele todinho aqui, tá? Vai ficar desse jeito. Aí você vem aqui no fim, põe a sua agulha, vai segura aqui, senão escorrega. Coloca a sua linha na agulha de tapeceiro. E aqui bem no finzinho a gente vai dar um nozinho. Pode dar um nozinho duplo, porque essa agulha, essa linha, ela escorrega muito, tá? Então, você pode dar um nozinho duplo aqui para caprichar. Ó, vai ficar dessa maneira, tá? Aí, você pega e esconde também essas duas pontas lá para dentro. Só que agora você só esconde, né? Não precisa abrir para esconder. Ó. E não precisa se preocupar que a gente vai passar cola, tá? Então não vai escorregar mais. Faz isso com as duas pontas. Esconde o fio lá para dentro. E prontinho. Agora, como que a gente vai fazer? Vou pegar ele aqui, ó, e vou medir o meio desse turbante que eu fiz. Que o meio vai ser bem aqui no centro da cabeça dele, tá? Então, eu já vou passar cola aqui e eu vou usar aqui cola de tecido. E você vai colocar bem aqui, ó, entre o cabelo e o turbante verde dele, né? Vou passar cola aqui, ó, primeiro, para marcar esse meio. Então, você já vem aqui, ó, e coloca aqui no meio, tá? Vou colocar um alfinete grande aqui. Prontinho. E aí, com cuidado, você vai prendendo o resto. Por isso que é importante, quando você faz o tricotinho, você ir medindo até ver o resto. Tá no tamanho correto, tá? Porque agora já tá no tamanho correto, é só colar. Então, aí agora você passa cola no resto, bem aqui, ó, na divisão entre o cabelo dele e o turbante. Vai vir até um pouquinho mais pra cá. E aqui você passa, coloca os seus alfinetes também. Ó, cuidado para não colocar cola demais, porque ele pode manchar. Se você colocar cola demais e ela escorrer, ela vai acabar manchando. E aqui você coloca mais um alfinete.
E é isso. Agora, gente, eu vou só colocar um último detalhe aqui na frente desse turbante dele. Muito bem, tá? Eu tô aqui então com o meu turbante aqui na frente e eu vou colocar um detalhe bem aqui na frente dele, ó. Eu peguei esses 2 adesivos aqui e eu vou fazer aqui da seguinte maneira: eu vou colocar cola aqui, bem aqui no meio, e essa cola aqui, gente, é cola de adesivo mesmo, tá? Vou colocar esse adesivo primeiro, que é como se fosse como se esse turbante fosse uma coroa, sabe? E vou colocar esse aqui na frente, ó. Dessa maneira. Agora é só esperar secar e o nosso rei Baltazar tá prontinho para pendurar na árvore. Deixa aqui nos comentários se você já faz amigurumi e o que mais você gostaria de ver no canal. E lembra, curte esse vídeo, se inscreve e ative o sininho. Assim você não perde nenhuma das nossas próximas aulas. Até mais!